A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus por mais um dia, poder estar aqui na presença do Senhor Jesus, juntamente com todos vocês, trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esta lição tem por título O Perigo da Murmuração. Nós estamos na lição 7, 19 de maio de 2024, e é uma lição maravilhosa que nós vamos estar aqui aprendendo hoje. Quero aqui justificar a minha ausência por alguns dias aqui, sem deixar um vídeo aqui no canal. É que eu fui acometido aí com essa dengue aí que está assolando, né? Esse problema aí, e fiquei um pouco debilitado, ainda não estou muito bem, mas Deus tem sido misericordioso, estamos vencendo, né? Aqui se pensava que se eu contraísse esse problema, talvez eu não resistisse, né? Porque minhas plaquetas já estavam 27 mil só. Mas, graças a Deus, com as orações dos irmãos, com a misericórdia de Deus, me alcançou. E estou aqui ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Me encontrei com um amigo quando eu fui fazer tomar medicação lá no posto de saúde, e lá tem um amigo lá, ele estava com 33 mil, também contraiu a dengue, e hoje ele partiu para a eternidade, né? Mas eu estou aqui, graças a Deus, dando glória a Deus, né? Apenas com 27 mil plaquetas, sendo que o normal é acima de 150 mil, mas Deus está me segurando com as suas poderosas mãos, né? Não é de agora que eu venho com esses problemas na plaqueta, pois faço tratamento de varizes esofágicas, né? Problema de cirrose procedente de uma hepatite B, não é que eu bebia bebida alcoólica de maneira nenhuma, mas é procedente da hepatite B. E por isso estou aqui hoje para trazer esta lição maravilhosa para nossas vidas, uma lição de aprendizado para nós. Que Deus abençoe a todos vocês, e vamos ao assunto. Aqui nós vamos estudar hoje na verdade prática. Nós vamos ver aqui a verdade prática, né? Vamos ver o primeiro tópico, vamos falar sobre a murmuração na Bíblia, né? Quando o povo murmurava. O segundo, né, tópico, nós temos aqui a murmuração, né? Que é o impedimento da primeira geração à terra prometida. Foi o impedimento do pessoal entrarem naquela terra, né? A murmuração nos priva das bênçãos de Deus aqui na terra. E terceiro tópico, nós vamos ver aqui a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, entrar nos céus. Aquele povo, eles, né, quando saíram do Egito, vagueando pelo deserto, eles não entraram por causa da murmuração, por causa que eles não acreditaram. Somente 2 que saíram do Egito que conseguiu entrar com seus filhos, né, que ali foram nascendo durante a caminhada, durante 40 anos no deserto, somente Josué e Caleb e os seus que nasceram depois deles, né? Então a murmuração nos priva das bênçãos de Deus, e depois nós teremos aí a conclusão, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o assunto rápido, porque nós temos muitas coisas aqui hoje para estar trazendo para os amados irmãos. Então, aqui o perigo da murmuração, né? Nós estamos na lição, neste trimestre aqui, né? Segundo trimestre de 2024, né? Que agora, inclusive, agora está acabando, a última lição é agora em junho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos até junho aí ainda para nós estarmos, louvado seja o nome do Senhor, aprendendo esta lição. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, o título deste trimestre é O Caminho da Salvação, Santidade e Perseverança ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a carreira que nos está proposta, nós não podemos parar no caminho, temos que correr esta carreira que nos está proposta até o final. Não podemos parar, né, no meio da caminhada, não podemos de maneira nenhuma. Nós temos que ir até o final, né? Porque a vitória de todos está no final, não é no começo, não é no meio, mas está no fim. Ouça isto no nome de Jesus. Vamos lá. O perigo da murmuração.
E vamos ver aqui que todo cristão enfrentará situações adversas que vão testar a sua fé e fazer com que venha a murmurar, né, em sua caminhada. Entretanto, Deus abomina a murmuração e a sua prática enfraquece a nossa vida espiritual e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Nessa lição, nós estudaremos sobre o perigo da murmuração, né, e é isso que nós vamos estar aprendendo aqui junto, sobre o perigo da murmuração. É muito perigoso quando se murmura, quando não tem um coração grato a Deus. Eu, com todos os problemas que eu tenho passado, eu sou grato a Deus porque Ele tem me dado sempre novas oportunidades de estar com vocês, de estar com minha família, né? Mulher e filhos e filho. Eu agradeço a Deus por tudo. Tudo isto é benefício do Senhor, não é mérito meu, porque eu não teria nenhum merecimento. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor é muito bom e nos tem dado grandes vitórias em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o textuário está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que nos diz assim: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Vejam só. E não, né, na tradução NVT, vai dizer assim: e não se queixem, como alguns deles que se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. O versículo 11 vai dizer assim: coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertências para nós, que vivemos no fim dos tempos. Aqui eu li 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e o 11. Amados, a geração de Moisés cometeu 5 tipos de pecado, todos gravíssimos. Todos os pecados que eles cometeram foram gravíssimos perante o Senhor. Vejam só. Paulo cataloga aqui esses pecados que marcaram aquela geração reprovada. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, né? Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6. Que pecados são esses? Vamos lá. Primeiro, a cobiça. Vejam o que diz capítulo 10, versículo 6 de 1 Coríntios. Paulo diz: a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, esse aqui foi um pecado que eles cobiçaram as coisas do Egito, né? Eles lembravam das coisas do Egito e queriam voltar. Então eles cobiçaram as coisas do Egito, né? Aquele povo, querido, ele tinha tudo que Deus dava. O maná que caía, a água que jorrava da rocha, as codornizes que Deus mandava, né? Por exemplo. Mas aquele povo ainda estava insatisfeito e cobiçando mais coisas e mais coisas. Deus tinha prometido a eles uma terra que emanava leite e mel, quer dizer, é uma terra próspera, uma terra que eles não iam ter falta de nada. E eles cobiçaram as coisas ruins. Às vezes o mesmo acontece conosco. Então Deus deixa muitas vezes acontecer coisas horrendas com um determinado grupo para que os demais temam ao Senhor e não venham cair no mesmo erro, praticar o mesmo pecado de cobiça. Olha, quando Deus faz algo com alguém, Deus já avisa: olha, estou punindo dessa maneira por causa disto. Então quem vai escutar, quem vai ver, já vai, né? Só se for, né, um nécio para não perceber e não voltar atrás, não fazer a coisa certa que Deus quer que faça, certo? Então Deus usa essas coisas aí, né, para que sirva de exemplo para nós. Então Deus nos promete dar a sorte de bênção em Cristo e nós continuamos a cobiçar as coisas muitas vezes, as coisas ruins. Ficamos insatisfeitos com o que temos e queremos aquilo que não é nosso, né? Queremos aquilo que é mal, ficamos cobiçando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, aqui Paulo também ele adverte, ele fala sobre a idolatria, né? Ele escreve aqui: não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Capítulo 10, versículo 7, né? Então aqui, segundo, é idolatria.
Não devemos jamais, né, comer coisas sacrificadas, não devemos jamais idolatrar. Tem pessoas que são idólatras até do próprio filho, da própria família. A Bíblia diz que aquele que ama mais a seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, então é idólatra, né? Então, idolatria, querido, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, sejam pessoas, coisas ou sentimentos. Há muitos ídolos modernos que podem estar tomando o lugar de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro pecado que eles cometeram ali foi a imoralidade. Aí Paulo adverte, e não pratiquemos ali a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Né? Capítulo 10, versículo 8 de 1 Coríntios. Houve um tempo em que os israelitas se misturaram com as mulheres moabitas e eles começaram não só a se prostituir, mas também a adorar os deuses dos moabitas. Ouça isso no nome de Jesus. E o próximo, né, pecado que eles cometeram aqui foi colocar Deus à prova. Paulo prossegue assim, olha, no capítulo 10, versículo 9. Ele diz assim, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles, né? Como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Olha só, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado, ver que isso já aconteceu com eles, nós vamos agora tomar cuidado para que nós não caímos nesse mesmo pecado. E o próximo pecado foi a murmuração contra Deus. Aí Paulo conclui dizendo assim, olha, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Capítulo 10, versículo 10, que foi justamente o textuário aqui da nossa lição. Então, a murmuração, ela provoca a ira de Deus, ela é uma negação da bondade, da providência, do cuidado e do amor de Deus. O povo de Israel foi reprovado e pereceu no deserto por causa desses pecados. Quais pecados? Ouça isso no nome de Jesus. Esses pecados que eu comentei aqui agora com você. A imoralidade, né? Ouça isso no nome de Jesus. A cobiça, né? A cobiça, a idolatria, né? Que mais? A imoralidade que nós falamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foram isso aqui e também colocar Deus à prova. Esses foram os pecados que eles cometeram contra Deus e também a murmuração contra Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Quando Deus fala assim, olha Moisés, não te preocupe porque eles estão falando contra mim, Moisés, não é contra você. Então, querido, hoje Deus está usando o exemplo da história para nos advertir. A Bíblia foi escrita para nossa advertência. Deus está nos advertindo quanto ao cuidado que devemos tomar para não cairmos, né, no mesmo erro. Né? Não caminhamos pelas mesmas estradas, não termos o mesmo comportamento e por aí se vai. Então é isto que Deus usa. Nós temos que saber de uma coisa: se Deus permitiu isso acontecer com eles, e hoje a gente vê que eles tentaram dessa maneira e foram reprovados, né? E sofreram as consequências por causa desses pecados, é óbvio que nós vamos ter que fugir, né? Louvado seja o nome do Senhor, ter que fugir desses pecados para que não aconteça essas mesmas coisas que aconteceram com eles, para que não venha acontecer com nossos filhos, com nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja, né? Da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Ok. Todos esses pecados mencionados no textuário que nós mencionamos agora, esses 5 pecados que eles cometeram, que levaram Israel ao fracasso espiritual, estavam presentes na igreja de Corinto. Os mesmos pecados que levaram Israel ao fracasso levaram a igreja de Corinto também ao fracasso espiritual. Por isso que Paulo estava ali advertindo eles, estava falando, fazendo eles lembrarem de tudo aquilo que aconteceu, para que eles voltassem, certo? As práticas das primeiras obras, primeiro amor. Vou sair isso no nome de Jesus. Então, os pecados da igreja são mais sérios do que os pecados dos israelitas que estavam sob a lei naquela época. Por quê? Né? Hoje nós temos o livro, hoje nós temos a palavra de Deus. Naquela época eles viviam só pela lei. Quando a igreja peca, o seu pecado é pior do que o povo de Israel. É por 2 razões. Primeiro, porque nós temos o exemplo deles, né? Como advertência hoje. E segundo, porque eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. Quando um crente comete pecado, amado, ele o faz contra o conhecimento, a bondade e a graça de Deus. Vejam só o perigo.
Portanto, a murmuração e toda sorte de pecado não podem fazer parte da nossa vida, como igreja de Cristo que hoje nós somos. Então não pode fazer. A Bíblia diz que aquele que é de Cristo não anda pecando, não anda no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao 7. Aí depois você pula lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e o 11. Não vamos ler, que isso é uma leitura aqui bem extensa, são 9 versículos, mas depois você lê, pode acompanhar em casa, na sua Bíblia, esta leitura. Êxodo 16, versículo 1 ao 7, 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 10 e o 11. Ok? E nós vamos pular direto para o primeiro tópico. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução, nós já fizemos aqui uma introdução breve, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas vou ler aqui para você, né? É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós, como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, não, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntos. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo, né? Fazei todas as coisas sem murmuração, como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui agora para o primeiro tópico. A murmuração na Bíblia. O que é murmurar? Ok. O que é murmurar? Olha, murmurar, conforme o dicionário, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas de outros, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Murmurar significa reclamar, maldizer, conceber mau juízo. Reclamamos, né, com instantaneidade, né? Agradecemos com vagarosidade. A murmuração é o grande mal. Vejam só, é o grande mal da nossa geração. No entanto, por incrível que pareça, há algo que é positivo na murmuração. Ela revela o quão distante estamos de Deus. Então, isso aqui, quando nós murmuramos, nós devemos concluir. Peraí, eu estou murmurando, eu estou distante de Deus, então eu preciso me aproximar de Deus. Paro de murmurar. Veja só. Como sintomas revelador, ela indica o alto grau de nosso descontentamento. Em última análise, a murmuração evidencia as percepções ingratas que temos nas coisas e demonstra o quanto somos insatisfeitos. Vejam só. Então é muito sério quando nós estamos murmurando. Isso aí está revelando que nós estamos distantes de Deus. Não conhecemos, não acreditamos e não somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Certo? Como eu falei no começo aqui agora, tantos livramentos que Deus tem me dado aí de morte, eu só tenho o que agradecer a Deus, e não murmurar, não reclamar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, graças a Deus que Ele está me poupando por mais uns dias aqui na terra, e isso eu fico feliz e agradeço ao Senhor. Segundo subtópico do tópico 1, né? O comportamento dos murmuradores. Esse aqui nós não podemos deixar de comentar. Vamos lá. Segundo subtópico. Veja aqui. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, do povo, né? Do povo de Deus, entre os israelitas dos dias de Moisés, conforme está escrito lá em Êxodo, né? Capítulo 16, versículo 11. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus também, está escrito lá em Lucas, capítulo 15, versículo 2. E na igreja, em Jerusalém também, lá no início da igreja, né? Em Atos, capítulo 6, versículo 1. Então, o murmurador pode ser adjetivado aí como infiel, rebelde, ingrato e descontente. Os israelitas, queridos, eles murmuravam contra Deus e contra Moisés. Eles reclamavam reiteradamente das privações, dizendo que jamais deveriam ter deixado o Egito, né? Como diz lá em Número, capítulo 11, versículo 1 ao 6, e depois você pula para o capítulo 14, versículo 1 ao 4, capítulo 20, tudo de Número, tá?
capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículo 4 e 5. Moisés os descreveu aqui como geração perversa e depravada, lá em Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 5. Quando o povo estava no Egito, eles murmuravam porque estavam no Egito. Quando saíam do Egito, murmuravam porque saíram do Egito. Vai entender, né? Tem pessoas que é assim, se está chovendo reclama, se está fazendo sol reclama. Então, não dá para entender, é murmuração isso aí. Eles murmuravam porque não tinham nada para comer. E quando Deus providenciou maná para eles comerem, eles murmuravam porque não tinha carne. E por aí se foi. E eles murmuraram durante 40 anos no deserto. E quando chegaram à terra prometida, ainda continuaram a murmurar. Uma terra que ali eles já tinham de tudo para comer, ainda continuaram a murmurar. Muitos de nós somos assim como eles. Por que não dizer? Deus nos abençoa, mas há alguma coisa de que nós não gostamos. Deus então nos abençoa mais ainda. E nós continuamos a murmurar. O ser humano é difícil de entender, querido. A paciência de Deus é extrema para com o ser humano. Vamos examinar alguns detalhes aqui, mais detalhes, porque o comportamento dos murmuradores é condenado nas Escrituras. Vamos lá. Primeiro, murmuradores são ingratos, muito ingratos. É como eu falei aqui agora, Deus dá comida, reclama. Deus não dá comida, reclama. Deus manda carne, reclama. Então, os murmuradores são muito ingratos. A murmuração frequentemente surge de uma falta de gratidão, por exemplo. Os israelitas murmuravam contra Deus apesar de todas as bênçãos e milagres que eles haviam feito, né? Que Deus havia feito por eles. Lá no Egito, por exemplo, você pode ver o capítulo 16, versículo 2 de Êxodo. E segundo, murmuradores são descontentes. Os murmuradores tendem a ser descontentes com a sua situação atual, mesmo quando Deus providenciou para as suas necessidades, né? Números capítulo 11, versículo 4 ao 6. E terceiro, murmuradores são rebeldes. É isso, essa é a palavra que eu quero encaixar aqui. Murmuradores são rebeldes. A murmuração é uma forma de rebelião contra a autoridade de Deus. Quando os israelitas, por exemplo, murmuravam contra Moisés, eles estavam, na verdade, murmurando contra Deus. Foi o que eu falei aqui agora, número 14, versículo 2, e pula lá para o versículo 27. Próximo, murmuradores são descrentes. Quer dizer que aqueles que murmuram não são crentes, estão na igreja, mas são descrentes. Vejam só. A murmuração revela uma falta de fé em Deus. Os israelitas murmuravam porque não confiavam que Deus poderia levá-lo à terra prometida. Você pode ver esse exemplo lá em Números, capítulo 14, versículo 11. E o próximo e último, murmuradores são destrutivos. Tome muito cuidado com os murmuradores, porque eles destroem, certo? A murmuração pode causar discórdias e desunião entre as pessoas. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 10. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando foi enviado aquele 12 espias para ver lá a terra, que Moisés enviou ali, para que ele trouxesse informação da terra lá, tal, visse como que era a terra, como se tinha gigantes, se o pessoal era forte e tal, como que eram os frutos ali. E 10 deles voltaram, né, murmurando, trazendo uma péssima notícia. Quer dizer, eles falaram das coisas boas, porém, eles já deram a sentença: olha, nós não podemos vencer aquele povo, eles são gigantes, um povo que destrói, um povo que canibal, que acabam com o outro e tal, e falou um monte, e a multidão agora, a congregação começou a chorar, começou a gritar e cobrar de Moisés. Aí chega Josué e Caleb, opa, para aí, mandou parar todo mundo e falaram, realmente, o que eles estão falando, tem pessoas assim, realmente, pessoas ruins e tal, o pessoal são fortes, são assim, ele confirmou, porém, eles já falaram diferente. Porém, se a grande mão do Senhor for conosco, nós vamos vencer e nós vamos para cima e vamos conquistar aquela terra. Quer dizer, o murmurador, ele destrói a fé dos outros, ele destrói a confiança e leva uma congregação inteira, um país inteiro a se queixar, a ficar com medo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós fomos chamados para ser encorajados, para encorajar outras pessoas, ouça isso no nome de Jesus, e não para murmurar. Vamos lá. Tem luta? Tem, né? Mas tem a grande e poderosa mão do Senhor nos ajudando, ouça isto no nome de Jesus. Vamos pular para o terceiro subtópico do tópico 1. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro subtópico nos diz assim, vejam só.
né? O crente murmurador. Olha, irmãos, quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo, vejam só, se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar, ok, a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo, é claro. É que quando ele começa a murmurar, quando ele começa a... Então ele é um instrumento do maligno contra a obra de Cristo aqui no mundo, permitindo ao diabo, né, dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Então a murmuração permite ao diabo exercer domínio sobre o crente. E isso é extremamente perigoso, pois o diabo busca roubar, matar e destruir, conforme diz lá em João, capítulo 10, capítulo 10, versículo 10 de João. Portanto, ao murmurador, o crente se coloca em uma posição vulnerável ao inimigo. O diabo pode usar o crente murmurador de várias maneiras para causar estragos na igreja e na obra de Cristo. E isto pode incluir também a pregação de descontentamento, né? A criação de divisões aí na igreja e a promoção de uma atitude na ingratidão. As escrituras condenam de maneira inequívoca a murmuração, certo? Indicando que esse comportamento não deve, de forma alguma, caracterizar o povo de Deus. A murmuração, querido, ela é tão perigosa que Judas, em sua epístola, né, a associa diretamente ao comportamento dos falsos mestres. Esse aqui não é o Judas Iscariote que o traiu, certo? Aqui é o Judas que escreveu essa epístola de Judas. Olha só. Então ele leva aqui o comportamento dos falsos mestres. Ele afirma que essas pessoas ímpias e apóstatas vivem em rebelião contra Deus e sua autoridade e inevitavelmente enfrentarão o julgamento divino, conforme diz lá em Judas 15, né? Judas só tem só um capítulo, versículo 15 de Judas. Então, você vai ver que isso é destrutivo, é uma coisa horrível, perigosa isso aí. São apóstatas, ouça isso no nome de Jesus. Então, Judas descreve essas pessoas da seguinte maneira: são murmuradores, são insatisfeitos, são guiados por suas próprias paixões, suas bocas estão sempre a proferir arrogâncias, né? Arrogâncias grandiosas, são aduladores quando convém aos seus interesses, né? Você vai ver isso lá no versículo 16 de Judas. Gente, isto é terrível. Então, quando vai ser bom aí para os seus próprios interesses, aí eles vão até adular pessoas, vão, certo? Entendeu? Mas é assim que acontece quando o homem é murmurador, vem todas essas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos tomar muito cuidado para que isso não nos alcance. Portanto, na vida cristã, querido, definitivamente não deve haver espaço para murmuração. Por essa razão, o apóstolo Paulo ele adverte os crentes a nunca murmurar, né? Conforme fizeram os israelitas no passado, né? Como nós lemos aqui agora, lá no textuário, né? Capítulo 10, versículo 10 de 1 Coríntios, ele também aconselha os fiéis a se dedicarem a todas as coisas sem murmuração. Filipenses 2,14, nós lemos agora. Assim, jamais devemos murmurar, em vez disso, devemos temer a Deus e confiar nele, aceitando com alegria seu propósito e sua provisão para nós, né? Então, nós devemos aceitar com alegria o propósito de Deus, a sua provisão para nós. Aquilo que Deus fizer por nós, graças a Deus. Tudo que Deus fizer por nós, amém, graças a Deus. Dai graças por tudo e não murmurais por nada. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, vamos lá para o segundo tópico, a murmuração, impedimento da primeira geração da terra prometida. A murmuração nos priva das bênçãos de Deus aqui na terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Tem pessoas que estão aí murmurando de pessoas, de pastores, de pessoas escolhidas por Deus. Isso é um perigo, né? Murmuraram contra Moisés, contra Arão e pagaram um preço enorme. Você vê aquela tribo lá daquele povo lá que a terra, Corá e Abirão, né, foram engolidos pela terra por causa da murmuração, por causa da rebeldia, e nós não podemos entrar nesse pecado porque nós podemos sofrer
consequência drástica em nossas vidas. Então, vamos ver aqui a murmuração contra os líderes, né? Vejam só, Deus escolheu, amados, a Moisés e seu irmão como seu auxiliar para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida, né? Conforme nós sabemos dessa história, lá em Êxodo 7, versículo 1 e 2. Após experimentar grande livramento desse povo, passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Então, quer dizer, eles não estavam confiando na promessa que Deus havia feito, que eles iriam chegar na terra prometida. E começaram agora a murmurar, né, contra Moisés, contra Arão, e falando que foi a armação de Moisés, que foi a armação deles, que eles tiraram dele dali para morrer no deserto e não para chegar na terra prometida e tal. Lá em Êxodo 16, versículo 3, você vai ver isso aí. Então, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. 16 e 2. De Êxodo, né? A murmuração contra Moisés e Arão não é um ato isolado, mas massivo, né? O texto muda, né? Muda de o povo murmurando, né? Conforme 15, versículo 24, para toda a congregação. Você vê só, lá tinha o povo murmurando, e aqui ele, no capítulo 15 de Êxodo, versículo 24, já mostra que toda a congregação murmurava, né? Esse é um dos aspectos negativos desse tipo de mal. Uma vez iniciada, ela inflama como um fogo selvagem, consumindo ali e atingindo tudo o que houver pela frente. Ninguém está imune a ele, né? Ninguém está acima dele. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amado, 3 razões que elucidam aqui porque a murmuração contra a liderança é extremamente prejudicial. Vamos ver. Primeiro, a murmuração contra a liderança pode causar divisão dentro da igreja. Isso pode levar a um ambiente de desconfiança e conflito, o que é prejudicial aí para o povo de Deus e pode impedir o crescimento espiritual, certo? Quando se começa a fazer grupinhos, motins dentro da igreja, isso aí vai impedir o crescimento, né, dentro da igreja, né, da sua igreja local ou mesmo no meio do povo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, isso aí deve ser tirado com urgência. A divisão, a murmuração. A Bíblia diz que é o 7º pecado que a alma de Deus abomina, né? É aquele que faz divisões, né, entre a igreja, que fala mal do seu irmão, que aponta. Então, isso aí é abominação aos olhos de Deus. Segundo, né, desencorajamento dos líderes. Os líderes podem se sentir desencorajados e desmotivados quando enfrentam constante murmuração e crítica. Acontece isso muito. E isso pode afetar a sua capacidade de liderar, né, efetivamente, e pode até levar a um esgotamento físico, espiritual, né, também. Porque quando começa, né, com muita cobrança, murmuração contra um líder e tudo mais, tal, isso aí vai esgotando, ele uma hora vai se esgotando e acaba se esfriando muitas vezes por causa dessas coisas. Próximo, também prejudica o testemunho da igreja. A murmuração contra a liderança prejudica, amados, a reputação da igreja na comunidade. Isso afeta a capacidade da igreja de atrair novos membros e de ser luz para o mundo. Tem pessoas que falam tão mal, que murmuram tanto contra a sua própria igreja, que se sair para evangelizar vai espantar as pessoas ouvintes a entrar na sua própria igreja onde você congrega, porque começam a falar das falhas, começam a falar de tantas as coisas, não mostra, né, que nós estamos num mundo que, né, tem de tudo, né, que o joio está junto com o trigo, não, mas ele vai mostrar só as falhas e não mostra os benefícios que Deus está fazendo dentro daquela igreja, e acaba espantando as pessoas, né, por causa da murmuração. Então eles não atraem novos membros por causa do testemunho. Temos que ter também testemunho, né? A Bíblia diz que nós temos que, né, ganhar outras pessoas até mesmo sem palavras. Agora você imagina, louvado seja o nome do Senhor, isso aí é com seu testemunho de vida. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico aqui do tópico 2, vamos correndo. A murmuração contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, o Senhor Deus, ele respondeu à murmuração do povo dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo 16, versículo 4. Entretanto, o povo, ali o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Veja só.
Que amor, que misericórdia de Deus. Então ele falou, eu vou responder a sua murmuração. Mesmo o pessoal murmurando, né, pedindo pão, sendo que já tinha o maná, que Deus mandava todos os dias para eles queriam carne, queriam pão, pediram pão, Deus mandou o maná. Aí tá lá comendo maná, eles reclamam. Aí Deus, por misericórdia, Deus vai e manda esse maná. E eles começam ali a colher com alegria no começo, mas depois começam a murmurar, porque todo dia era só o maná. Ouça isso no nome de Jesus. Mas mesmo assim, Deus tratou com compaixão, com aquela piedade, atendeu o pedido deles, a murmuração deles. Ele atendeu, por enquanto aqui, não com castigo, mas atendeu dando realmente pão para eles. Ouça isso no nome de Jesus. Êxodo 16 e 12. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil e muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, por exemplo, queixas e murmuração. Isso você vai ver lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Um texto bíblico que vai complementar isso aqui é Número, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Veja só o que é que diz o versículo 1. Número 11. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviram, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidade do acampamento. Versículo 2 vai dizer, então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Versículo 3, por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor, da parte do Senhor, queimou entre eles. Vejam só, a passagem pode ser didaticamente dividida em 3 pontos. Primeiro aqui, a queixa do povo, né? Versículo 1, a parte A. O povo começou a queixar-se das suas dificuldades ali no deserto, onde não havia água, nem alimentos variados como no Egito. Ali eles até falam lá das carnes, da cebola, dos alhos, né, lá no Egito. Essa queixa revela uma atitude de ingratidão, insatisfação e desconfiança em relação a Deus e a Moisés, seus servos. Nós facilmente podemos cair nesse pecado quando nos esquecemos dos benefícios que Deus nos concedeu e quando duvidamos do seu cuidado e do seu propósito para nós. Por isso que o salmista fala assim, olha, não te esqueça, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Por quê? O salmista ele sabia que se esquecer, amados, se nós esquecermos dos benefícios que o Senhor tem feito, nós temos esse grande perigo de cair neste erro da murmuração. Então devemos tomar muito cuidado e estar andando sempre lembrando dos cuidados, do carinho, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Eu tenho muito testemunho para contar de bênçãos que Deus tem feito na minha vida, né? Que eu lembro todos os dias e eu falo realmente foi Deus quem fez isto. E é coisas maravilhosas aos nossos olhos. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo aqui, a reação de Deus. Versículo 1, parte B. Até o versículo 3, parte A. A queixa do povo foi mal aos ouvidos do Senhor, que escutou tudo e se irou contra eles. Deus não tolera a murmuração e nem rebelião contra ele e contra as autoridades que ele estabeleceu. Se Deus aceitasse murmuração contra as autoridades que Deus estabeleceu, Deus teria passado um pano ali no que eles falaram contra Moisés, contra Arão, né? Mas Deus não esqueceu, não. Deus não passou pano coisa nenhuma. Por isso ofende essa murmuração, quando murmura contra Deus, contra as autoridades, ofende a sua santidade e a sua soberania. Portanto, devemos temer a ira de Deus quando murmuramos e nos rebelamos contra Ele e contra as autoridades que Ele colocou sobre nós, seja na família, na igreja ou na sociedade. Deixa eu te contar aqui uma coisa, abrindo aqui um parênteses. Davi, quando Saul vai atrás de Davi e Saul entra na caverna lá para aliviar o seu ventre, a Bíblia diz que Saul estava desapercebido. E ele até, acho que dormiu por ali, Davi foi lá e cortou a orla do seu manto, e depois
os amigos, os soldados que estavam com Davi, falaram assim: olha, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos e tu não mataste, não fizeste nada. Ele falou: longe de mim fazer algo contra o ungido do Senhor. Aí tem pessoas que é uma falácia contra os pastores que Deus tem levantado na sua vida, muitas vezes, porque eles julgam muitas vezes que aquele seu pastor falhou e tal, e começa a falar mal. Às vezes o pastor está até fazendo uma boa ação, um bom trabalho para o reino, e as pessoas, por falta de visão, por falta de conhecimento, ficam murmurando contra aquela autoridade que Deus tem levantado na igreja. E começa a murmurar, e isto é seríssimo. Isto é seríssimo. Não prospera uma pessoa dessa, e quando Deus se levantar para tomar as providências, coisas horríveis vão acontecer. Tomamos muito cuidado, não tocamos naqueles que o Senhor tem ungido, tem colocado nas autoridades eclesiásticas que o Senhor tem colocado na igreja para velar pelas nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tomamos muito cuidado. E próximo aqui, a intervenção de Moisés, lá no versículo 2, até o versículo 3, a parte B, aqui ainda é de número que nós estamos lendo ainda, capítulo 11. O povo clamou a Moisés, que orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Moisés agiu como um mediador entre Deus e o povo, certo? Intercedendo por eles e apaziguando a ira divina. Deus nos chamou para orar, apaziguar e interceder, e não para murmurar. Existe um contraste aqui entre a vida de Moisés e o povo. Ouça isso no nome de Jesus. Quantas vezes estive internado, passando mal, e quantas vezes o meu pastor tem orado, a igreja tem orado, tem intercedido a Deus, tem se colocado como intercessor, como apaziguador ali, e Deus tem estendido as suas mãos e tem me guardado. Então isso é coisa que nós devemos agradecer a Deus sempre e nunca esquecer dos seus benefícios. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico: o que é perigoso? Por que é perigoso murmurar? Vamos lá. Veja só. A palavra de Deus diz que quem se endureceu contra ele, contra Deus, e teve paz. Aqui é Jó falando. Olha, quem endureceu contra Deus e teve paz. Não, olha, nós não vamos ver ninguém que se endureça o coração contra Deus e tem paz. Porque Deus, amado, ele é o autor da paz. Deus, ele é quem nos beneficia em tudo. Jó capítulo 9, versículo 4, parece. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar ali as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossas vidas. Não por acaso o apóstolo Paulo ele reúne aqui os episódios de murmuração dos israelitas para com os crentes da atualidade, de hoje, para que nós tomemos cuidado e não pratiquemos esse pecado a fim de não sermos destruídos também. Conforme nós vemos aí, já viemos aqui comentando, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11, Romanos capítulo 15, versículo 4. Você vai ver ali que fala também sobre as murmurações. Então, a murmuração ela é muito perigosa por várias razões, conforme indicado aqui nesse texto da lição. Ato de impiedade e murmuração. A murmuração aqui, nós vamos ver que é um ato de impiedade. A murmuração é vista como um ato de extrema impiedade contra Deus. E isso ocorre porque a murmuração é uma forma de resistência ou oposição a Deus e a sua vontade mesmo. E segundo, a ausência de fé. A murmuração revela uma falta de fé. Quando murmuramos, estamos essencialmente duvidando da bondade e da soberania de Deus em nossas vidas. E terceiro, ela limita a percepção das ações de Deus. Quando você murmura, você está limitando a percepção das ações de Deus. A murmuração limita a nossa capacidade de ser, de ver e apreciar as ações de Deus em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Então, quando você começa a murmurar, você começa a esquecer da misericórdia de Deus, começa a esquecer das bondades de Deus. Então, você não percebe a ação de Deus na sua vida mais. É Deus fazendo e você murmurando, é Deus fazendo e você... Parece aquelas pessoas que fazem promessa e Deus dá um milagre e a pessoa vai agradecer a outro. Misericórdia. Então, a murmuração também ela causa cegueira espiritual.
a murmuração pode nos cegar espiritualmente quando murmuramos, né? Podemos nos esquecer das grandes obras de Deus, né? Que Deus fez em nossas vidas. Então, é uma cegueira, né? Espiritual nas nossas vidas, quando nós murmuramos. Então, nós estamos esquecendo, estamos deixando de ver as grandezas de Deus, as obras de Deus em nossas vidas. E próximo, a murmuração ela traz consequências destrutivas, quando nós, né, aqui nós estamos só falando do que nós já vimos aqui nessa lição, estamos só aqui relembrando aqui, ela traz consequências destrutivas. Aqui tem a explicação que nós vamos trazer. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele adverte que a murmuração pode levar à destruição. Ela usa os israelitas como exemplo para nos lembrar das consequências sérias da murmuração. Os murmuradores aqui, amados, eles não entraram na terra prometida. Ele faz lembrar, olha, os murmuradores não entraram. Eles não entraram porque murmuraram, morreram pelo caminho, foram tragados, foram picados pela serpente e tal, e tudo isso aí o apóstolo Paulo vinha trazendo para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. A murmuração nos priva das bênçãos eternas. Vamos aqui, o fim dos israelitas murmuradores. Aqui foram o fim dos israelitas murmuradores. Examinando aqui os textos de Números 14, 29 e número 16, 41 ao versículo 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, né? Foram mortos e sepultados no deserto. Número 14, versículo 29. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos aí esse seu comportamento, né, murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista ali os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Alguém vai dizer assim, mas por que Moisés não entrou? Moisés não entrou porque também ele feriu a rocha. Deus deu uma ordem que era para ele chegar e falar a rocha para ela dar água. E ele foi lá e bateu na rocha. E a rocha significava Cristo. Aí Moisés também só viu a terra de longe, mas não entrou. Então, Israel aqui, ele viu as 10 pragas no Egito, né? Nocateando ali as divindades do panteão egípcio, viu o mar vermelho se abrindo. Veja só quantos milagres, quantas coisas que Israel viram e ainda murmuraram contra esse Deus que fez tanta maravilha assim, a olhos nus na sua frente. Eles viram o mar se abrindo, né, para eles passarem, viu o maná caindo do céu, a rocha brotando água, a sandália não envelhecendo ali nos seus pés, nos pés das crianças, e a roupa não ficando rota no seu corpo, né? Que geração viu tanta prodígio assim? Qual outra geração que viu tanto prodígio assim como os israelitas viram? Contudo, mesmo assim, amados, aquela geração foi reprovada por Deus. Aquele deserto se transformou no maior cemitério da história. O deserto ali, quando eles murmuravam, então eles foram enterrados ali no deserto. Então foi o maior cemitério da história ali para o povo hebreus. Esses privilégios todos de ser arrancado da escravidão, de passar por um resgate milagroso, de passar pelo meio do mar a pé enxuto e de ser alimentado espiritualmente de maneira sobrenatural, não pouparam Israel de um ruidoso fracasso espiritual, queridos. Quanto mais nós, se não atentarmos para a tão grande salvação que há em Cristo Jesus, como diz o apóstolo, amado, nós temos que deixar de lado qualquer tipo de murmuração e ser mais grato a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Não devemos jamais entrar, né, em motins para murmurar junto. Não, temos que cortar, temos que fazer como Josué e Caleb chegaram e já cortaram o mal pela raiz, mandaram aqueles 10 se calarem e eles deram seu relato, mostrando ainda o cacho de uva que levaram como prova de que aquela terra era produtiva. Ouça isso no nome de Jesus. Se você não murmurar, se você só agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em sua vida, você verá grandes vitórias de Deus na sua vida.
Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico aqui do terceiro tópico ainda, o destino dos murmuradores. Agora é de assustar, mas é para que nós aprendamos a não murmurar. Veja só. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma série de advertências aí ao povo da nova aliança. Ele fala, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10, foi o nosso textuário. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Vamos ver aqui. Primeiro, a queixa por carne. Em Números capítulo 11, os israelitas expressaram ali descontentamento pela falta de carne. Ok. Apesar da provisão divina de maná, né, Deus atendeu ao pedido enviando ali codornizes para ele. Mas enquanto o povo ainda comia, ele os puniu com uma praga devastadora por sua ingratidão, conforme Números 11, versículo 33 e o 34 vai falar. E segundo, nós podemos ver aqui os espiões e o relatório, né, desfavorável, que eu até já comentei aqui, aquele relatório desfavorável de um grupo de 12 espiões enviado por Moisés para inspecionar ali Canaã. 10 retornaram com um relatório desanimador, né, que abalou a confiança do povo de Israel devido à sua atitude negativa e falta de fé. Esses 10 espiões foram mortos por uma praga diante do Senhor, como relata em Número 14, versículo 36 e 37. E a próxima aqui, reclamações após a punição dos espiões. Mesmo após a punição dos espiões, os israelitas persistiram em suas queixas contra Moisés e Arão. O Senhor, então, enviou serpentes venenosas entre eles, resultando na morte de muitos, conforme descrito em Números 21, versículos 5 e 6. Aqui vocês sabem muito bem que quando aqueles morreram lá, por causa das suas murmurações, depois esse povo ainda continua murmurando contra Moisés e falando que foi Moisés e Arão que matou aquele povo, sendo que eles viram que não teve intervenção de mão humana ali foi o próprio Deus. É o que acontece muitas vezes, Deus está tratando muitas das vezes conforme, né, o seu querer, muitas vezes na vida de alguém, na vida de um estado, na vida de certas pessoas, que acontece algo e alguém vai colocar culpa em homens, vai dizer, foi por causa que o homem falhou nisso, foi por causa que o homem falhou naquilo e tal, e coloca a culpa nos homens. Muitas vezes é Deus, a mão do Senhor, punindo alguém por algum erro que cometido. Ouça isso no nome de Jesus. Então não devemos murmurar de dizer que foi por causa de fulano ou cicrano que está acontecendo aquilo, porque às vezes você está murmurando contra uma ação que foi uma ação de Deus. Corã, Datã e Abirão, por exemplo, esses líderes instigaram uma revolta contra Moisés e Arão, como castigo divino por sua rebelião e murmuração, foram tragados vivos pela terra. Né? Não só eles, mas toda a sua tenda ali, seu povo, conforme descrito ali em Números 16, versículo 32 e o 33. Então, o próximo aqui, o povo de Israel no deserto, por causa da constante murmuração contra Deus e Moisés, né? A geração que saiu do Egito foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos, até que todos os murmuradores morressem, conforme Números 14 e 26. Então, aqui, o destino dos murmuradores é frequentemente trágico, né? Ou são privados das bênçãos desta vida, ou lhes é negado o gozo da vida eterna na presença de Deus. Esse que é um perigo. Quando é negado só as coisas materiais aqui na terra, as bênçãos materiais, tudo bem. Mas quando se trata agora da vida eterna na presença de Deus, aí as coisas ficam pesadas agora. Fica difícil porque não dá para partir desse mundo sem Jesus. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, estamos terminando já. Os males da murmuração. Ok? Há muitos males que a murmuração pode provocar. Primeiro, na vida conjugal, por exemplo. Conflitos e desunião,
A murmuração pode criar tensões e divisões entre o casal, levando a um ambiente doméstico conturbado. Se você está murmurando, murmura da comida, murmura de uma coisa, murmura de outra, só vai levar a desunião, só vai levar a uma destruição, né, doméstica ali, e fica todo conturbado ali aquele casamento e é complicado por causa da murmuração. Segundo, perda de respeito e amor, né? Então isso pode corroer ali o respeito mútuo e o amor fundamentais ali para um relacionamento saudável e duradouro. Então a murmuração faz perder o respeito, faz perder o amor, né? Amor mútuo ali, e isso é destrutivo demais na vida do ser humano. Nos relacionamentos, por exemplo, entre os irmãos, a divisão e inimizade, a prática da murmuração entre irmãos pode levar a contendas e separação dentro da igreja. Foi como eu falei aqui, né, provérbio, que fala que sétima coisa que a alma de Deus abomina, né, é a divisão entre, né, aqueles que formam mutins, que formam divisão dentro da igreja. Ouça isso no nome de Jesus. E nos filhos também, a murmuração pode trazer grande prejuízo nos filhos, influências negativas. Os filhos podem aprender comportamentos pecaminosos de ingratidão através do exemplo dos pais, por exemplo, dos pais murmuradores. Se uma família é murmurador e o filho está crescendo naquele ambiente, vendo a murmuração dos pais, o filho vai também aprender a murmurar. Nós podemos ver que a família de Corá ali, eles muitos se contaminaram juntamente com seu pai, mas teve dois que, graças a Deus, não se contaminaram e escreveram vários salmos na Bíblia. E salmos lindíssimos que hoje nós podemos tirar grandes lições desses salmos que eles fizeram, né? Os filhos de Corá. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo aqui, nós podemos ver também desestímulo. A murmuração pode tirar dos filhos a alegria e a esperança, afetando o seu bem-estar emocional e espiritual também. Então devemos tomar muito cuidado para não tirar os estímulos dos nossos filhos, né? Se nós estivermos murmurando, ele vai ficar desestimulado. Se nós começarmos a falar de uma liderança dentro de casa, nosso filho ficar vendo isso aí, vai desestimular ele ao culto, vai, para que eu vou? Se meu pai fala mal disso, meu pai fala mal daqui tal obreiro e tal, vai desestimulando a criança e não querer mais ir para a igreja. Ouça isso no nome de Jesus. Nos demais membros da família também, né? Desentendimento ali e rompimentos pode causar mágoas profundas e até mesmo o rompimento de relações familiares. Então tudo isso aí deve ser tirado de entre o povo de Deus, porque tem acontecido muitas tragédias, muitas coisas no meio cristão hoje em dia, porque a murmuração tem tomado conta, muitas das vezes, do coração das pessoas. Então pode também trazer entre os membros da igreja, né, prejuízo à missão da igreja. A murmuração pode danificar o testemunho cristão e a unidade da igreja, né? Essenciais ali para a edificação da comunidade, para a missão evangelizadora. Então tudo isso aí, se nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo falou que nós temos que tomar muito cuidado para que quando nós pregarmos o evangelho, nós não sejamos desacreditados, mas nós temos que levar um evangelho, né, genuíno, louvado seja o nome do Senhor, para que o nosso ministério não seja censurado. Então devemos tirar a murmuração de entre nós. E entre as lideranças da igreja, né, comprometimento da autoridade e unidade, né? Líderes que murmuram podem perder a confiança dos seus liderados e causar divisões afetando a direção e a visão da igreja, né? Tem líderes que chegam e pode até falar de um membro para outro e tal, e isso aí vai tirar a confiança, né? Louvado seja o nome do Senhor, de tirar a confiança do seu membro, daquele que recebeu a crítica, daquele que, né, recebeu ali uma murmuração através de seu líder com outro, né, que ele ama, que ele gosta, e tudo isso acontece se caso um líder ficar falando mal do seu liderado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E chegando aqui na conclusão, nós vamos ver aqui nessa lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e
destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local. Ao longo da nossa jornada cristã, não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração, Romanos 15:4. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas, portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, como então podemos evitar as murmurações e as contendas entre nossa família e na igreja? Podemos evitar as murmurações e as contendas em nossa família e na igreja, sim, seguindo alguns princípios bíblicos, tais como agradecer a Deus por todas as coisas, mesmo pelas dificuldades e provações, pois elas podem produzir paciência, perseverança e maturidade, conforme de lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, e Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 24. Versículo 2 ao 4. Então, tudo isso aí, traz paciência, perseverança, maturidade em nossas vidas. E segundo, confiar em Deus em suas promessas, sabendo que Ele cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4:19, né? E 1 Pedro 5:7. E amar uns aos outros também, como Cristo nos amou, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. João 13:34, Efésios 4:32 e por aí. E humilhar-nos uns diante dos outros, considerando os outros superior a nós mesmos e buscando o interesse dos outros em vez de nosso próprio interesse. Filipenses 2:3 e 4, 1 Pedro 5:5. E dialogar também com respeito à sinceridade uns com os outros, evitando palavras duras, mentirosas ou ofensivas. Quando você profere uma palavra dura, você está muitas vezes destruindo, aquele relacionamento, palavras mentirosas, quando você mente para o outro, a pessoa vai perder a confiança, e também quando você ofende ao irmão. Então, tudo com temperança, tudo, com palavras duras não, mas a Bíblia diz que nós devemos corrigir um ao outro com brandura, tendo cuidado de nós mesmos para não cair da mesma tentação. Mas tem pessoas que é dura nas suas palavras e acabam afugentando as pessoas de perto de si. Então, está aqui Efésios 4:15, Provérbios 15:1 e Colossenses 3, versículo 9. Ok? Devemos estar satisfeitos com o lugar que Deus nos deu na família e na igreja, pois Ele distribuiu os dons e os ministérios conforme a sua vontade de graça. 1 Coríntios 12, 4 ao 11. Devemos reconhecer, então, e respeitar as autoridades dos líderes que Deus colocou sobre nós, pois eles são seus servos e representantes aqui na terra. Devemos orar por eles, honrá-los e segui-los no Senhor. Hebreus 13:17 e 1 Tessalonicenses 5:12 e 13. Devemos pedir perdão a Deus e aos nossos irmãos quando pecamos por murmuração. 1 João 1:9, Colossenses 3:13. E chegando assim ao final da nossa aula, fica aqui essa recomendação para que nós não pecamos com esse pecado de murmuração. Louvado seja o nome do Senhor e nenhum outro. Ouça isso no nome de Jesus. Próximo domingo estaremos aqui trazendo mais uma lição, a lição 8, confessando e abandonando o pecado. Eu murmurei, eu fiz isso, eu pequei agora. Agora confessar e deixar o pecado da murmuração e todo tipo de pecado que foi cometido. Ouça isto no nome de Jesus. Amados, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos aqui de volta trazendo mais uma aula. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e continue orando por nós, em nome de Jesus.